Bem-vindos ao Ideias com Voz, o podcast oficial da Parceria de Negócios, onde damos voz aos empresários da nossa rede, às suas histórias, às suas experiências e oportunidades também deles nos contarem como é que chegaram aos dias de hoje. Hoje temos o prazer de ter connosco a Sandra Jorge da Siga à Risca. Sandra, bem-vinda! Tudo bem? Olá, Luís, boa tarde. Tudo bem? Muito Obrigada bem. pelo convite. Sandra, quem é a Sandra Jorge? A Sandra Jorge é uma menina que já nasceu cheia de sonhos e que ao longo da vida acabou sempre por os conseguir concretizar com a ajuda da família, e atualmente é uma empresária que nunca sonhou ser, uma empresária que por um mero acaso de um problema de saúde que tive acabei por vir parar à empresa da qual era sócia, mas que não estava presente a 100%, eu tinha o meu trabalho. E a partir do momento em que vim que caí de paraquedas na empresa durante o meu período de recuperação, percebi que era isto que eu queria. Que o mundo da publicidade é um mundo mágico, é um mundo muito atarefado, em que deixamos de ter horário e vida pessoal é difícil de conciliar, mas quando fazemos aquilo que queremos e gostamos, as coisas correm lindamente. Tenho que dizer que a empresa é uma empresa na área da publicidade, que nós produzimos tudo de raiz. Somos muito conhecidos principalmente porque produzimos tudo o que seja possível e imaginário na área da sinalética e reclames luminosos. E eu, na altura, quando vim para a empresa, achei que podia concretizar um outro sonho que tinha desde miúda, que era relacionado com moda, e por isso mesmo tirei o curso de decoradora de interiores. Boa. E sempre que posso, consigo conciliar, principalmente nos hotéis onde estamos presentes, conciliar a parte da publicidade com a decoração de interiores, e é um desafio todos os dias. Bem, então já me retiraste a segunda pergunta que ia te fazer, que era o que é que a empresa faz, mas conta-nos um bocadinho como é que nasceu a empresa, como é que ela nasceu. Olha, a empresa nasceu porque o meu sócio, na altura, em conversa com um amigo que tinha uma empresa nesta área, estava com algumas dificuldades em conseguir receber de alguns clientes, e fez-lhe a proposta em tom de brincadeira num café: preciso de ti, o meu sócio tem o curso na área de gestão e contabilidade, preciso de ti para me vires ajudar a gerir a empresa, porque eu não sei gerir a empresa. E começou assim. O André foi para lá gerir a empresa, conseguir fazer com que os clientes que estavam pendentes efetuassem os pagamentos, e como ele é autodidata, acabou por aprender a trabalhar em todas as áreas e em todas as máquinas. Até que chegou à altura em que eu quase não o via, portanto ele dedicava-se 100% ao seu trabalho, e eu percebia que ele gostava daquilo e que começou a gostar muito mais de produzir publicidade do que propriamente ser gestor. E então eu disse-lhe: porque é que não avanças com um projeto teu? Nós tínhamos casado há pouco tempo e, portanto, foi um risco, mas é isso que dá gozo, portanto, é arriscarmos sempre Sem e dúvida. com parceiro de vida e com parceiro profissional. Arriscámos, e foi assim que surgiu a Siga à Risca. Na altura, recordo-me estarmos sentados no sofá a pensar no nome da empresa, que tinha que ser uma coisa que não existisse, que tinha que ser uma coisa que fosse impactante. Ao mesmo tempo queríamos que fosse uma coisa que as pessoas tivessem alguma dificuldade a ler, portanto, e brincámos. E como na altura achávamos que nós tínhamos, desde sempre, desde miúdos, que seguíamos e arriscávamos em tudo o que queríamos, hum, chegámos à conclusão que o siga e arrisca funcionava muito bem, só que tinha que ser numa palavra, e por isso mesmo, para ter impacto, ficou o siga arrisca com 2 R's, em que até hoje tenho sempre que estar constantemente a dizer: pessoal, o nome da empresa tem 2 R's. Mas também é isso que nos dá reconhecimento, porque não há nenhuma igual, não há nada semelhante, e portanto foi assim que surgiu a nossa empresa, um bocadinho em tom de brincadeira. Sabes que é curioso que eu nunca te perguntei, mas eu sempre tive esta questão porque é que tinha 2 R's, não é? Mas nunca te perguntei. Porque ficava muito mais original e só queríamos uma palavra, percebes? A Boa. empresa ser Muito bem. siga e arrisca não fazia sentido. Então a empresa neste momento já conta com quantos anos? Vamos Vamos lá. fazer 19 anos em 7 de julho, porque abrimos em 2007. Isto para te dizer também que a própria criação da empresa surgiu, ou seja, o meu parceiro de vida e sócio profissional ia abrir uma empresa, esta empresa,
Escolhemos o nome, nós os dois, com outro colega. O outro colega ia ser sócio minoritário e o André entrava com a questão do capital e trabalho. No dia o rapaz adormeceu. E antigamente não se dava aos nomes quais eram as pessoas que iam abrir a empresa, só se dava a quantidade, quantas pessoas é que iam, não é? E era em Coimbra. E ele liga muito atrapalhado, eu na altura no meu trabalho, a dizer-me: eu preciso que tu venhas comigo a Coimbra, porque eu tenho que ir abrir a empresa e preciso tipo assinar, porque o meu colega adormeceu, eu não consigo falar com ele. Portanto, eu E, fui ah, sócia da empresa por mero acaso, e assinaste percebes? no empresário, não é? Sim, pá, e foi assim que surgiu. Muito bem. Partilha connosco no início, porque no início tudo não é só alegrias e tudo acontecer. Partilha connosco um momento difícil que vocês tenham tido no início da constituição e da criação e do arranque da empresa. Certamente que isso acontece sempre. Olha, Todos assim no vosso o caso. complicado foi que nós arrancámos numa divisão da nossa casa, não é? Uhum. Com algumas máquinas e a empresa nasceu numa divisão da nossa casa. Começámos em 2007. Eram só 2, portanto era ele e o tal outro colega, que depois acabou por ficar como funcionário, era só ele e o colega. E eu ao final do dia, depois devido ao meu emprego, ia fazer toda a parte, contabilística e burocrática e as encomendas, tudo o que era preciso. Em 2010 já o André tinha vários colaboradores com ele, e houve em Portugal aquela crise, hum, e perante essa crise, o André, que é uma pessoa que é muito mais receosa do que eu e muito mais negativo, começou a perceber que poderia não correr tão bem e então despediu todos os funcionários e ficou sozinho, porque achava que não podia ter pessoas com ele se chegasse ao final do mês e não sabia se podia pagar ordenados. Ficou sozinho durante um ano e qualquer coisa, comigo a ajudá-lo durante as noites que fazíamos muitos shoppings e no dia a seguir eu a ter que estar no meu trabalho às 9 da manhã, e durante um ano e meio para aí foi isto, que nós fizemos. Não foi tudo fácil, como podes verificar. Numa eh, situação dessas, Sandra, o que é que nos motiva a continuar? O o que é que que nos os... motiva a continuar é o facto, para já, porque eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acredito sempre que se nós quisermos conseguimos, nem que demore algum tempo. E na realidade, e para confessar e dizer-vos que nada é fácil, durante esse período e esses anos, felizmente eu tinha um bom trabalho, eu ganhava muito bem e, portanto, esse dinheiro era mais suficiente para sustentar a casa. E não me importava nada de não existir vencimento por parte do André, porque o que eu queria era que aquela empresa crescesse e que aquele sonho fosse realizado. Mais do que tudo, é preciso termos a pessoa certa ao nosso lado. E eu senti que era a pessoa certa, ao lado do André, porque senão em muitas situações ele tinha desistido. Hum, mas eu via nele uma pessoa, ele é muito empenhado, ele é muito trabalhador, ele é uma pessoa extremamente idiota, portanto ele tem imensas ideias e tem muita capacidade em muitas áreas, percebes? E eu pensava que tinha que aproveitar aquele conhecimento dele. E porque no fundo eu percebia que ele era feliz com aquilo. Ele já tinha estado a fazer auditorias, ele já tinha estado a gerir empresas, e a realidade é que eu não o via tão feliz. E portanto achei que devia de apoiar este sonho, hum, mesmo que monetariamente ele não existisse por parte da empresa. Portanto, mas felizmente estávamos numa fase boa da vida, sem filhos ainda, não é? Porque quando temos filhos as coisas também depois mudam, É e se calhar diferente. nessa altura é que vale a pena arriscar, não é? E portanto acho que fizemos a coisa certa. Continuo sempre a dizer que fiz as coisas certas até hoje mesmo. E toda esta evolução hoje, 2026, a empresa está com quantos colaboradores? Nós somos 15 colaboradores neste momento, internos, 2 externos. Qual foi a evolução que a empresa teve até hoje, em termos de expansão e tudo mais? Olha, o que realmente nos permite crescer é ter os parceiros certos. Volto sempre a dizer isso. Eu já tive um comercial na rua que não me trazia tanto negócio quanto me trazem os parceiros. Se nós tivermos as pessoas certas ao nosso lado, que acreditem no nosso trabalho, que acreditem na nossa lealdade, nós conseguimos crescer. Eu tenho um parceiro com quem trabalho,
e que me traz todo o trabalho. Ele é o nosso comercial na rua, portanto, e nós somos os produtivos. Eu tenho um outro parceiro que conheci e estou sempre a dar este exemplo no Seixal, num encontro de parcerias e negócios, que me permitiu entrar em grupos de hotéis que eu queria e até hoje, já lá vão 2 anos, continuamos a trabalhar em parceria, grupos conceituados. Eu quando entrei para a parcerias e negócios, eu estava num patamar em que eu não precisava de entrar para parcerias e negócios para ter mais negócio, percebes? Ou seja, os negócios que eu fazia sustentavam uma casa, pagavam-me tudo e sobrava. Mas se nós tivermos esta mentalidade, nunca nos vai permitir crescer mais e conhecer pessoas diferentes e até perceber que estamos a fazer alguma coisa que não está bem. E quando entrei para parcerias e negócios e ao conhecer as diferentes pessoas com mentalidades diferentes, acredita que me fez crescer. Fez-me crescer como pessoa, até porque eu era uma pessoa mais impulsiva e fez-me engolir assim muitos sapos às vezes, porque tem que ser assim, não é? Pronto. E portanto, estas parcerias, estes encontros, e tal como na parcerias e negócios, que foi um mero acaso, mais um, porque Sim. quando corre bem na minha vida são meros acasos, e ainda bem. Hum, Permitiu-nos também chegar a outros patamares e ponderar outras coisas, falar do outro lado, Mas que é, antes de avançarmos mais e irmos para as parcerias, queria também que partilhasses connosco, nesse período dos 19 anos, qual foi o vosso maior desafio empresarial que vocês tiveram durante esse período todo? olha, para além desse período da crise, foi um verão em que tínhamos imenso trabalho agendado e chegámos e os nossos melhores funcionários, um estava de baixa, o outro tinha tido um problema de família e ausentou-se por apoio à família. Nós tivemos os nossos 3 pilares na altura, assim que viemos de verão, relaxadinhos, depois de descansar e deparamos com isto. Os nossos 3 pilares nas 3 áreas. Eu acho que essa foi a fase mais difícil de nós conseguirmos contornar. Porque por mais que eu quisesse e por mais que o André trabalhasse 24 sobre 24 horas, não conseguia dar resposta a tudo o Lógico. que nós tínhamos agendado. Tínhamos 2 opções, que era perder os negócios que estavam combinados, devolver as adjudicações que tinham sido feitas, ou então ser sinceros com os clientes. E fomos. Explicámos aos clientes o que é que se estava a passar, os clientes que tínhamos agendado. Aliás, convocámos-los para uma reunião, a todos os que Uhum. tínhamos essa situação na empresa. Eles vieram na altura, ficaram todos a saber na mesma altura, conheceram-se até, alguns até fizeram parcerias, e fomos sinceros, que estávamos a passar por essa dificuldade, dessa questão da mão de obra, e com as pessoas que tínhamos, que eram meros ajudantes, não conseguíamos cumprir prazos. A realidade é que só um deles é que acabou por desistir do negócio que tinha, porque precisava que se cumprisse aquele prazo e eu não ia conseguir. Os outros todos foram extremamente compreensíveis e conseguiram adiar inaugurações e conseguiram reformular tudo o que tinham, Uau. hum, e até hoje são nossos clientes. E depois passam a ser aqueles clientes que, se hoje me pedir uma coisa para hoje, eu vou ter que fazer. Porque Lógico. se em determinado momento da nossa vida eles tiveram esta reação connosco, foram compreensivos, eu tenho que fazer. Às vezes os nossos colaboradores dizem: "Ah, mas já temos agendado, estás a meter mais qualquer coisa no meio." Eu sei, mas eu tenho que fazer isto para este cliente, porque este cliente faz parte da empresa e faz parte do meu crescimento. E portanto, este foi um momento muito difícil que nós tivemos mesmo, depois de vir de umas férias fantásticas, pararmos com isto. Foi mesmo difícil. Uma grande aprendizagem. Sim. Hoje, olha, a Sandra e o André olhando para trás, o que é que fazendo de diferente? Oh, Luís, eu acho que não fazia nada diferente, porque se eu fizesse diferente, não era a pessoa que sou hoje, não é? Não era a pessoa, o crescimento que tive hoje, Então, não era a empresária que sou hoje, porque na realidade eu não era empresária. Eu tirei um curso de professora, eu era educadora social e, portanto, nada teria a ver com a área que eu estou a desempenhar hoje. então deixa-me fazer a Ahm, pergunta ao contrário. Qual foi o erro que, nestes 19 anos, porque todos nós cometemos erros quando estamos a construir alguma coisa, que os erros fazem parte do nosso crescimento, ok? Qual foi o erro que te ensinou mais eh, para chegar aos dias de hoje? Olha, eu acho que não foi erro, eu acho que foi um medo, foi Uhum. um medo. Porque
Naquele dia em que eu fui abrir a empresa com o André e que passei a ser sócia daquela empresa, ele disse-me: "Porque é que não vens para a empresa? Eu preciso de pessoas de confiança, eu preciso de alguém para gerir aquilo." E o André não gosta de gerir. Ele tem um curso de gestor, mas não gosta de gerir. O André gosta de trabalhar, gosta Uhum. de estar no bruto, gosta mesmo. Hum, e se calhar, se fosse hoje, eu tinha saltado automaticamente para a empresa. Se calhar tínhamos alcançado outro patamar, de clientes, Mais financeiro, muito mais cedo, muito mais cedo. E se calhar eu ainda tenho muito mais sonhos que quero concretizar e objetivos a atingir dentro da empresa, e se calhar já estava noutro patamar. Portanto, não foi um erro, foi um medo, sabes? Porque quando se diz assim, tu vais trabalhar com o teu sócio, que para além de ser sócio e estás com ele dentro da empresa, apesar de não ser no mesmo gabinete, depois também vais estar com ele em casa. Eu pensava, o que é que valia a pena? Valia a pena arriscar um relacionamento, porque depois podíamos dar mal, a parte profissional podia afetar a parte pessoal e vice-versa. E portanto, foi esse o meu medo. Mas na realidade depois percebi que, pá, se formos maduros, se tivermos uma relação estável, se conseguirmos dizer tudo um ao outro, mesmo que magoe, as coisas funcionam. Hum, e acho que era isso. Tinha saltado para a empresa muitos anos antes. Muitos anos. muito bem. O, vo- o vosso setor, como muitos, nos últimos anos mudou muito, não é? Uhum. Como é que tu vês neste momento o mercado atualmente no teu setor? Olha, o meu setor mudou muito, e teria sido drástico se eu fosse apenas uma gráfica. A parte gráfica foi a parte mais afetada, porque, o que se fazia em papel passou-se a fazer muito em digital. E portanto aí houve muito trabalho que foi perdido. Mas na realidade eu nunca fui uma gráfica. Eu sou uma empresa de publicidade e que produz a parte bruta. Então o que eu te posso dizer é que, com as parcerias que fiz, eu não tenho sentido, felizmente. Eu tenho sentido sim, porque não consigo dar resposta a todos os projetos que queria, porque não tenho mão de obra. Isso é o que eu sinto. Hoje em Se eu dia, tivesse a parte gráfica, só. Se eu tivesse a parte têxtil, só. É verdade. Tinha sofrido bastante, porque essa parte deixou muito de existir. Mas eu não tenho só essa parte, felizmente. Essa parte é um complemento para os meus clientes. Porque às vezes eu pedia a outros colegas e que me demoravam muito tempo. Eu tenho um hotel para inaugurar e faço toda a parte da sinalética, faço os reclames e depois eles pedem-me as fardas, eles pedem-me os flyers para ter nos balcões e depois, se eu não tivesse logo resposta imediata, eu perdia. E assim tenho o conjunto todo para oferecer ao cliente. E portanto, até ao momento, não sinto que tenha sido afetada. A não ser na questão da mão de obra, mas isso é geral, não é? então aquilo que tu dirias atualmente é que realmente aquilo que vos diferencia é a oferta que vocês têm para os seus clientes e aquilo que eles mais valorizam é os prazos que vocês cumprem e a forma diferenciadora como vocês fazem tudo aquilo que eles vos pedem, não é? Neste momento, É, fundamentalmente. porque é assim, eu sempre que tenho trabalhos em curso e entra outro, com algum prazo apertado, e nós somos sempre os últimos a entrar em obra. Porque podem nos dizer: "Ai, vocês têm uma semana antes da inauguração", e depois sobra-nos 3 dias. Isto é uma questão que tem que ser, conversada e negociada com os meus colaboradores, hum, porque muitas vezes é preciso ir à noite, é preciso ir ao sábado. O André tem muitos sábados e domingos em que está na empresa, para conseguirmos cumprir prazos. Os feriados que as pessoas ditas normais têm gozado, ele não tem gozado. Portanto, tem estado a trabalhar, porque Pois. temos uma série de coisas que temos que cumprir antes de fecharmos uma semana em agosto, que é quando fecho, e as coisas têm que ser negociadas sempre com os colaboradores. Negociei sempre com eles o podermos fazer, pessoal, temos estas e esta obra, e se não fizermos todos horas extras, não vamos conseguir. E então conseguimos sempre negociar estas horas extras para conseguir cumprir, e felizmente as coisas têm corrido bem. E é isso mesmo que nos diferencia, que é, primeiro, porque o cliente sabe que eu não o vou deixar na mão. Eu posso trabalhar 24 sobre 24 horas, mas o cliente ficar na mão não fica. Hum, e depois, porque eu não estou a falar em todos, nem todos os colaboradores são iguais, atenção, mas aqueles que são os meus pilares,
aqueles, como eu costumo dizer, fazem parte da mobília da casa, fazem parte da família cigarrisca, eu sei que quando precisam eles estão lá. São os próprios a dizer: "Atenção, nós estamos disponíveis para". E quando temos qualquer coisa muito aflitiva, muito atrapalhada, como tivemos aqui há 2 semanas, nós juntamos todos, vai o pessoal do escritório, lá para baixo para a produção, montamos uma linha de produção, um faz outro faz outro, outro faz outro. Na semana passada aconteceu, eu estive lá em baixo, a designer esteve lá em baixo, a orçamentista esteve lá em baixo, para cumprirmos um prazo que tínhamos de sinalética. E portanto nós temos esta união, que eu sempre os ensinei, que Yeah, é, muito quando é importante. preciso temos que nos unir todos, peçam, e nós vamos. Portanto, nós nessa semana não estivemos no escritório, estivemos lá em baixo a ajudar para conseguir aplicar. E a realidade é que depois, no próprio dia da obra, eu quis ir com a minha equipa para a obra, porque, para já porque tinha que perceber que se o esforço que tínhamos feito valia a pena para o cliente, e depois temos estes acasos felizes, porque deparei-me com um diretor de um hotel extremamente simpático e prestável, com uma equipa trabalhadora lá também fantástica e prestável em tudo o que fosse preciso, e então pensei: caramba, valeu a pena ter tirado o pessoal. Nem sempre acontece, atenção, porque às vezes chegamos lá e não somos nada bem recebidos. As pessoas parece que não estão ali para nos ajudar e para trabalharmos em equipa. E pensei: Foi mesmo bem." Portanto, aquela semana foi muito bem emprega, porque depois os clientes corresponderam Resulta- àquilo. Certo. Exatamente. E eu fui com os Qual era o epá, fui resultado, correto? e vindo lá muito satisfeita e completamente, tranquila, com tudo o que aconteceu. Portanto, epá, vim feliz mesmo, e portanto, valeu a pena. Muito bom. Então, posso, no fundo, pedir que tu partilhes connosco qual é a visão que tens para o futuro, não é? De Cigarrisca e como é que e onde é que pretendes chegar nos próximos anos? Olha, eu pretendo, principalmente eu tenho que ser, consciente, que é, primeiro, para crescer e atingir outros objetivos, eu tenho que ter mais pessoal Uhum. qualificado. Hum, e portanto estamos nesse processo de angariar mais pessoas qualificadas em todas as áreas, quer seja a área produtiva, montagem de reclames, serralharia, CNC. Portanto, essa é a base, porque sem essa base eu não consigo crescer. E depois, porque entramos aqui num outro nível, que é, estou a trabalhar muito a nível internacional, tenho tido equipas que têm estado fora, em várias zonas, em vários países, e portanto eu preciso mesmo de criar esta ponte para o exterior. Não estou a falar Portugal e arquipélagos, porque aí eu já trabalhava, portanto estou mesmo a criar uma ponte para o exterior, mas sem ter a minha mão de obra não consigo, percebes? E portanto estou primeiro a trabalhar nessa mão de obra, hum, para também poder dar resposta lá fora e cá dentro. Recentemente veio uma orçamentista que era uma função que tirava muito tempo ao André, a parte da orçamentação, de desmontar projetos que são muito grandes. Está a correr muito bem, felizmente. Já tinha tido outras experiências menos positivas. Esta está a correr muito bem. Hum, e portanto, eu acho que o que nós temos delineado está a correr como nós planeámos. O que é importante pensarmos, Luís? É que este crescimento não pode ser abrupto. Portanto, tem que ser muito bem pensado, porque andar para trás é muito fácil, mas conseguires ir subindo os degraus sem teres que os voltar a descer, não é? É difícil. E por isso nós já estamos num patamar em que estamos bem, portanto o crescimento que queremos tem que ser feito de uma forma muito pensada e Então, ponderada. Assim como estamos também a pensar, estamos sempre com trabalho em Lisboa, estamos a pensar sediar lá uma equipa de Lisboa, hum, em que teremos uma casa lá, quer sejam para os nossos quando vão, quer seja para pessoas que lá estejam. Hum, portanto, estamos a tentar crescer nesse sentido, mas de uma forma muito ponderada. muito bem. Os os meus parabéns por esse crescimento. Sabes que eu há dias tive a oportunidade de estar num debate em que se falava exatamente isso hoje em dia, que era
mas porque é que se fala sempre em crescimento e temos exemplos depois no mercado que as empresas, como estão sempre no esforço de crescer, esquecem-se de muita coisa depois pelo meio, ok? O crescimento eu acredito que é importante, mas tal como disseste, mas é preciso criar muito bem as bases primeiro, porque se calhar às vezes poderá haver anos que a rentabilidade é, é, é muito melhor do que se pensar no crescimento, quando se quer sustentar a base e criar uma base muito mais sólida. Muito bem, então, Sabes que deixa-me dizer-te uma coisa, nós vamos sempre planeando ano a ano. No final de um ano, fazemos sempre o planeamento para o ano seguinte. E com os anos vamos aprendendo, né? Porque nem sempre era assim, não fazíamos isto, né? Portanto, nós vamos sempre planeando. Portanto, o nosso crescimento está associado também a coisas que nós queremos para a empresa. Portanto, no ano passado tínhamos delineado reformular a frota toda e foi isso que fizemos. Este ano temos delineado comprar novas máquinas para atingir outros patamares de trabalho. Portanto, e é isso que está em prática. Este é o ano em que delineámos que seríamos patrocinadores de tudo o que achássemos que era interessante para ambos os lados e, portanto, é isso que estamos a fazer. Nós vamos lineando ano a ano, consoante fazemos o fecho do nosso ano e consoante nos encaminha. Já tive um ano em que achava que queria apostar em tudo o que era impressão digital, comprei uma série de máquinas, os trabalhos mudam e eu só tinha reclames. E depois tinha ali as máquinas para pagar, não é? Portanto, lógico. mas com o tempo e com o direcionar e com as parcerias que tu vais tendo, vais percebendo o que é melhor para a empresa. E de facto é isso, nós já não estamos naquele ponto em que precisamos de acelerar muito porque temos que chegar, não temos. Temos que ir com calma Sem e ser dúvida. ponderados, mas lá está. Mas são 19 anos de trabalho em que já demos muitas cabeçadas e já erramos muito. E por isso mesmo, errar uma vez, duas, ok, acontece. Se erras a terceira, passa a ser uma decisão, não é? Exatamente. Portanto, e é isso que nós fazemos. Portanto, Bem, Cigarrisca é uma referência na parcerias e negócio, 4 anos, para o quinto ano. O que é que mudou desde que vocês entraram? Ou seja, qual foi o impacto que a parcerias teve na vossa empresa desde que vocês entraram na rede? Já lá vão 4 anos, estamos a caminho do quinto. é como te disse, a parcerias apareceu do nada para nós, sem sabermos onde é que íamos e com quem é que íamos, não é? Porque só depois é que se percebe com quem é que estamos. Hum, mas permitiu-nos que o nosso nome fosse reconhecido em vários sítios. É muito interessante eu chegar a uma convenção e apresentar-me: "Olá, sou a Sandra, está boa. Ah, eu sou da Cigarrisca. Ah, é da Cigarrisca." Portanto, as pessoas sabem que a Cigarrisca existe. E isso para mim é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam assim: está bem, sabem que a Cigarrisca existe, mas já te deram trabalho. Sim, não me deram trabalho hoje, mas podem-me vir a dar trabalho daqui a algum Sim. tempo, ou podem-me referenciar. E portanto, isso para mim é muito importante. O reconhecimento de que eu existo, primeiro, porque eu trabalhei estes anos todos para ser reconhecida no mercado da área da publicidade. E a parcerias e negócios permitiu-me chegar a várias zonas do país e ser conhecida nesse sentido. E depois permitiu-me aquela cerejinha em cima do bolo, que é o que eu te disse, que é a parceria que fiz com aquela pessoa, epá, e que trabalho nos hotéis que queria, e não só, e porque quando as parcerias vêm de algo que à partida tem que ser real e tem que ser leal, as parcerias correm lindamente. Epá, e é isso que a parcerias permite. Permite-nos crescer, permite-nos também dar respostas aos nossos clientes, noutras áreas que eu não tinha e que posso referenciar pessoas do meu conhecimento, da minha confiança e que se calhar noutras situações não tinha. Eu recordo-me que eu tive um trabalho no Algarve, muito no início, e cheguei lá e era suposto o eletricista ter deixado ficar a ligação elétrica feita. Na altura nós tínhamos um grupo no Algarve, Sim. eu já não sei precisar o nome, quem é que foi a pessoa. Sei que na altura pedi ajuda e uma das pessoas, que eu acho que ela era contabilista, se não estou em erro, que estava no Algarve, ela arranjou-me um eletricista que em 2 horas estava na obra para me resolver o problema. E na Lógico. altura, isto foi muito no início, e na altura eu acho que foi quando se fez o clique. E eu comecei a perceber,
isto tem um alcance que eu não tinha a noção, não é? Porque senão eu tinha ido ao Algarve, tinha vindo, custos, tempo perdido e não tinha feito a obra. E graças a parcerias, nesse mesmo dia consegui fazer tudo e ter respostas para o que eu precisava. E então houve ali um clique. E pá, isto é muito mais do que aquilo que eu imaginava, não é? É tipo, é ter aquela bola, como eu digo, a lamparina mágica, esfregamos ali e alguém nos aparece com uma solução. Isto para te dizer que tenho agora, estou recentemente, ainda no outro dia, tu viste que eu pedi ajuda no grupo de diretores, precisamente porque ando à procura da tal casa em Lisboa. Alguém me deu o contacto de um colega que está a fazer um trabalho à procura disto, daquilo, nos sítios, e depois ainda me ajuda, que é Sandra, atenção, porque depois a tua carrinha tem materiais lá dentro, temos que pensar qual é o bairro para não ser muito perigoso, muito isto. Muito bom, muito bom. São coisas que eu se calhar não ia pensar, não é? Só, olha, eu só quero no sítio tal ou no sítio Y, não é? E ele diz, mas depois tens as carrinhas com as coisas lá dentro? Tenho. Então espera, temos que pensar também qual é a zona que eu te vou dizer. Exatamente. É muito mais do que aquilo que se espera, muito mais, muito mais. Portanto, a cigarrisca e a parcerias e negócios crescem uma com a outra, que é mesmo assim. E se todos os parceiros perceberem isso, Então diz-me, de que forma é que achas que hoje em dia o que é que distingue no fundo a comunidade de parcerias e negócios? Como é que definirias isso? para mim, hum, eu tenho mesmo como resposta que é o que eu sinto, que é uma família de empresários, em que nós temos aqueles que são os tios e os avós que já lá estão há muitos anos e depois vão aparecendo os sobrinhos e os netos e não sei quantos, que são os novos que vão entrando, e que se entrarem nesta família com estes valores, não é? E com tudo o que nós respeitamos, eu acho que a parceria é isto. Porque para mim, quando trabalho, e eu digo em família, quando trabalho em família as coisas correm lindamente. Porque à partida são pessoas que tu confias. E portanto é muito importante eu chegar a uma convenção e ver aquelas caras que estão cá desde o início, como eu também estou, e que até brincamos que somos os dinossauros, mas que depois temos que dar a conhecer aos novos o que é que fizemos no passado, o que é que foi feito, o que é que queremos vir a fazer, para que eles percebam. E portanto eu acho que isto é uma família que vai passando de geração em geração, os novos vão entrando e vão aprendendo connosco e vão nos permitindo isso. E eu tenho muito orgulho em poder transmitir que já fiz muita coisa dentro da parceria, hum, já dei muito na cabeça a várias pessoas quando não corre bem. É certo, na família também acontece o mesmo, mas o importante é, do outro lado, percebermos que está alguém que nos está a ouvir e que quer crescer como nós. Então, mas eu vou conseguir alguma coisa? O meu projeto vai crescer, o meu negócio vai crescer? Vai, mas não precisas de fazer assim, porque se só fizeres assim, ele não cresce. Há coisas que tu tens que fazer para que ele cresça. Hum, e portanto, eu acho que também me permitiu fazer com que a Cigarrisca fosse conhecida dentro da parcerias e negócios, porque não desde que fiquei doente, mas e agora já estou bem, mas antes disso, eu fazia vários quilómetros a percorrer vários grupos. E portanto, isso é uma coisa que eu gostava muito de voltar a fazer. E portanto, isso é importante, que é percorrermos os vários grupos para nos darmos a conhecer e conhecer. E então depois os negócios aparecem e fluem. É natural, eu Então sinto isso. é isso que eu te ia perguntar a seguir. O que é que dirias aos novos parceiros que estão a chegar à rede? Que conselhos é que darias aos novos parceiros que estão a chegar à rede? O que é que eles deveriam fazer ou começar a fazer para hum, mais rapidamente se sentirem integrados nesta comunidade e nesta família como tu falas? Olha, eu acho que os novos parceiros devem de fazer precisamente isso, que é dar-se a conhecer. Dar-se a conhecer significa percorrer os grupos. Dar-se a conhecer significa poder estar nas reuniões e perceber quem são as pessoas mais importantes que nos podem alavancar o nosso negócio e vice-versa. Dar-se a conhecer significa nós mostrarmos da forma que nós somos, que é podermos chegar a uma reunião e sermos novos e dizer: eu não estou a conseguir faturar, eu estou com dificuldade para pagar as minhas contas e eu preciso mesmo da vossa ajuda. É importante que os novos percebam que esta frase não tem mal nenhum. Já todos passamos por isso. Eu também já passei por isso.
É natural. Agora, se tiverem esta capacidade, esta sinceridade, podem ter a certeza que a rede vai ajudar sem dúvida, mas temos que nos dar a conhecer, temos que dizer o que é que precisamos, o que é que procuramos e, em troca, o que é que podemos fazer para ajudar os outros. Isto é uma entreajuda e é isso que os novos têm que perceber, que não é chegar e ganhar, não é. É um processo que é feito, pode demorar algum tempo, às vezes posso-te dizer que dependendo das áreas, que há áreas mais difíceis do que outras, pode demorar um ano até fazermos negócio, pode demorar mais, mas depois vai compensar, porque a partir daí as coisas fluem de outra forma. Mas temos que trabalhar e temos que estar empenhados e ser responsáveis. E não nos podemos lembrar que a parcerias e negócios só existe no dia do almoço. sem Portanto, dúvida. isso é muito importante, muito importante. É E eu excelente. costumo dizer, e todos nós temos um grupo no WhatsApp. Todos os grupos têm um grupo do WhatsApp. Quando se coloca qualquer coisa no grupo, e nós temos o nosso, da Figueira da Foz, em que faz parte do nosso acordo, o Elísio todas as segundas-feiras mete algo motivacional, faz parte de nós. E tu percebes quem são as pessoas que estão empenhadas, Luís. Porque se ninguém tem a capacidade de responder, nem que seja com um fixe, então significa que nem sequer parou para olhar. E Certo. aquele nosso parceiro teve a perder tempo e teve a disponibilizar da sua vida pessoal para colocar ali aquela frase motivacional todas as segundas-feiras. O mínimo que se pode fazer é responder e dizer: Ok, eu estou deste lado e eu percebi a tua Sem ideia, dúvida. não é? Porque quando do outro lado existe um tss, pronto, o É trabalho não está a ser feito. eu costumo dizer que todo o trabalho que desenvolvemos na parcerias é um investimento constante de nós mesmos, não pode ser por períodos só quando eh, às vezes temos essa disponibilidade ou não. Tem que ser um investimento constante porque a evolução também é constante. Muito bem, Sim. agora de- define-me numa palavra para ti o que é a parcerias e negócio. Sabes que eu sou uma rapariga de falar muito, não é? Eu sei, está Não a ser é? uma excelente Pronto. entrevista. E Estamos a... uma palavra é assim mais difícil. Uma palavra é mais difícil. Mas a realidade é que, para mim, a parcerias e negócios é parcerias. Eu vou buscar ao nome. São as parcerias. O nome foi muito bem escolhido, muito bem pensado. Porque se para ti esta rede são parcerias, a seguir vêm os negócios. E portanto, para mim, é parcerias. Porque se não existir as parcerias, não se faz nada. Tu sozinho não fazes nada. Epá, é pura das realidades. E portanto são parcerias. E posso-te dizer que, com a minha experiência pessoal, e durante algum período só fui eu e outra rapariga, a Paula Teixeira, mulheres no grupo, hum, posso-te dizer que as parcerias podem ser profissionais e pessoais. E então aí nós ganhamos como pessoas, ficamos muito mais ricos. E eu falo por mim. Eu falo por mim que ganhei amigos, que ganhei pessoas que frequentam a minha casa, que ganhei pessoas a quem sei se eu telefonar, me ajudam em tudo o que eu precisar. Não estou a falar só profissional, estou a falar pessoal. E então quando chegamos a este patamar, sentimos que enriquecemos em todos os níveis. Pá, eu tenho ali no grupo pessoas que para mim são muito importantes na minha vida. Eu tenho aqui o meu diretor, o meu colega diretor, Elísio, que é meu vizinho desde sempre Uhum. e que foi meu gestor, era gerente do banco onde eu tinha contas da empresa e que eu achava a pessoa mais trombuda de todas. E já lhe disse isto, e ele dizia: Tens razão, mas eu estava a desempenhar a minha função. E quando agora tenho um colega e um parceiro que é super brincalhão, que conta anedotas, mas que está lá sempre para falar comigo e para desabafar e vice-versa. E Sem quando dúvida. precisamos de alguma coisa, ligamos um ao outro. Estas coisas são muito importantes e eu gosto muito destes momentos e destas coisas. Para já não falar, e como tu sabes, ganhei uma amiga, não é? Uma amiga do peito, a Paula, apesar dela não ser perfeita e está tudo certo. Ela vai ouvir, mas ela sabe que não é perfeita. Mas sempre Ainda lá bem, estive, ainda bem, não não é? é?
bem. Mas ela sabe isso e por isso é que Eu somos não- amigas. Portanto, o tu tens a capacidade de fazer negócios com estas pessoas e de ainda tens a capacidade de ser amiga de algumas destas pessoas e lhes dizeres: Não faças isso que está mal, não faças aquilo que está mal", e a pessoa do outro lado aceitar-te é fantástico, porque isto Bem, então é crescermos como profissionais e como pessoas. Isso para mim é tudo. Ser feliz é isso. É eu estar realizada a nível profissional e eu estar realizada a nível pessoal. Se puder juntar os dois no mesmo perfeito. patamar, Sem dúvida. é ótimo. Qual é o melhor conselho que tu já recebeste até hoje? Olha, o melhor conselho que eu já recebi até hoje é que, apesar de eu ser uma empresária que sabe dizer que não, também sou uma empresária que tenho muito em atenção a vida pessoal das pessoas. E um dia alguém me disse, e eu agora percebo, porque fui sofrendo na pele, que tu não podes ser assim. Portanto, tu só podes ser mesmo só empresária. E tens que saber distinguir a questão pessoal dos teus colaboradores e a tua vida profissional. O melhor conselho que essa pessoa me deu, e ele é meu cliente, é que na empresa dele ele não aceita qualquer que seja o tipo de contacto ou de conhecimento a nível pessoal da vida das pessoas, que as pessoas falem na vida delas com ele. E este foi um conselho que ele me deu para eu fazer. E foi um conselho que me mandou aqui a bater durante muito tempo, sabes? E como eu sou teimosa, cheguei à conclusão do seguinte: eu não sou amiga dos meus colaboradores, nem quero ser, não faço questão. Mas se eu puder ser aquela empresária em que os ajuda quando eles precisam de alguma coisa, eu estarei lá. Esse conselho funcionou ao contrário. Foi um conselho que me meteu a pensar: eu quero ser só uma empresária, eu quero só chefiar, eu quero só dar ordens, ou eu também quero que exista entreajuda entre nós. Porque quando eu falo com eles, tem que existir entreajuda entre profissionais de diferentes departamentos, essa entreajuda também pode existir entre mim e eles. E, portanto, esse foi um conselho que me marcou muito e durante muitos meses andou-me aqui a martelar na cabeça se eu estava a fazer o que era certo ou incorreto, e cheguei à conclusão que esse conselho fez-me precisamente perceber que eu tinha que fazer precisamente ao contrário do que aquela pessoa fazia. Porque tu tendo colaboradores felizes e realizados, e se os puderes ajudar, e eu ajudo, porque podem ir à consulta de psicologia quando acharem que precisam, hum, então esse conselho funcionou muito bem para mim. Mas eu, como sou uma pessoa que sou um bocadinho fora da caixa e funciona ao contrário, esse conselho funcionou de forma inversa, percebes? Eu olhei para aquela pessoa, eu olhei para aquela empresa, eu olhei para aqueles colaboradores que conheço lindamente e percebi que não era aquilo que eu queria na minha. Então diríamos que esse grande conselho que ele te deu trouxe uma aprendizagem na forma como Trouxe, passaste trouxe, a lidar com as pessoas que tens na trouxe. empresa. Sim, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. E não te esqueças de uma coisa, que a maior parte do que eu tenho aqui são homens, não é? Portanto, nós só somos 3 mulheres. Sim, E apesar do que dizem, os homens também são emocionais. Só não demonstram, não é? Mas se tu sem dúvida. começares ali a conversar com eles, estamos a trabalhar e estamos ali um bocadinho a conversar com cada um deles, tu consegues perceber o íntimo da pessoa e consegues perceber até onde é que podes ir com ela, mesmo quando a pessoa tem problemas. E portanto isso é muito importante. É muito importante existir esta ajuda. Claro que tem que existir uma distância e claro que tem que perceber quem é que manda. Vai E acontecer. eu, mas eu não tenho desses problemas. Digo-te que não tenho desses problemas. Às vezes dizem-me: eu fui não sei aonde e o não sei quê não fez como deve de ser. E eu disse: mas eu não tenho nada a dizer sobre a pessoa porque vai comigo e respeita. O que tu tens que perceber é quais é que são os limites de cada um. E tu tens que impor os teus limites. Ponto. É Sem só isso. dúvida. Portanto, Sem esse dúvida. conselho que esse cliente me deu, e eu já falei com ele acerca disto, já lhe disse que fiz precisamente ao contrário do que ele faz na dele. hum, Ele disse: sim, mas porque tu és mulher. Não é porque eu sou mulher, se calhar é porque eu tenho muito mais sensibilidade e tenho uma base de professora de crianças. E sabes que lidar numa Também. empresa e gerir uma empresa é o mesmo que estás a tratar numa sala de aulas com crianças. Que um faz birra, outro faz birra, outro faz birra. E agora o que é que eu vou fazer? É só isto que eu faço. É só Sem dúvida. isto. Muito bem, Sandra. Obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado por teres partilhado exatamente o que é seguir à risca nestes 19 anos e eu pessoalmente por saber
nestes 4 anos, o que é que tem acontecido com o teu negócio. Tu és uma das pessoas que dentro da rede, e eu não me canso de dizer, quando as pessoas perguntam, mas como é que eu devo fazer? E eu digo, uma das pessoas que deves consultar é a Sandra e o André da Cigarrisca e pergunta, as dúvidas que tiveres, fala com eles, porque certamente são eles na primeira pessoa que podem dar grandes ensinamentos sobre isso. Se quem está aí também procura crescer rodeado pelas pessoas certas, venha conhecer a Parcerias e Negócio. E este foi mais um podcast com Cigarrisca, com a Sandra Jorge. Voltamos para a semana com mais histórias, mais empresários e mais oportunidades e conhecimento. Portanto, não perca o nosso episódio da próxima semana.